Fala galera, meu nome é Daniel Yuri. Antes de começar a videoaula, vamos fazer um breve resumo sobre alguns conceitos que precisamos já ter em mente. Na natureza existem duas coisas, a matéria e a energia. A matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tudo aquilo que tem massa, ou seja, tudo aquilo que é formado por átomos, enquanto a energia é relativa a uma ação, a um trabalho, como por exemplo o calor, o movimento, a luz. Sobre a matéria, aquela que é formada por átomos. De onde surgiu a palavra átomo? No século V a.C., na Grécia, o filósofo Empédocles propôs que toda a matéria era formada por água, terra, fogo e ar, e misturando diferentes proporções desses elementos, criaríamos tudo aquilo que existe. Hoje sabemos que não é desse jeito que a matéria é formada, mas na época a explicação foi bem válida. Ainda na Grécia, no século IV, Demócrito disse que se dividíssemos qualquer matéria em pedaços cada vez menores, chegaríamos a uma partícula fundamental. A tal partícula ele deu o nome de átomo, que em grego significa indivisível. Saindo do campo filosófico e adentrando mais o campo científico, no início do século XIX, em 1808, o inglês John Dalton propôs que os átomos eram partículas em forma esférica que unidas formariam então as chamadas substâncias ou moléculas. Criou também um modelo primitivo de tabela periódica, onde cada elemento químico era representado por uma esfera e um desenho interno. Até então acreditava-se que o átomo era uma partícula maciça e indivisível, até que em 1897 o físico inglês Joseph John Thomson propôs que os átomos eram partículas positivas com partículas negativas, os chamados elétrons, incrustados. A esse modelo damos o nome de pudim de passas, onde a partícula positiva seria o pudim e os elétrons seriam as passas incrustadas. No início do século XX, dois cientistas, Rutherford e Bohr, contribuem para o chamado modelo atômico planetário, onde o núcleo atômico seria formado por partículas positivas e neutras, respectivamente os prótons e os nêutrons, e em volta desse núcleo orbitavam os elétrons, as partículas negativas e com massa praticamente insignificante. O que difere um elemento químico de outro, ou seja, o que difere um átomo de outro tipo de átomo, é o seu número atômico, que corresponde ao número de partículas positivas, ao número de prótons que ele contém no núcleo. Por exemplo, o átomo que tiver um próton em seu núcleo sempre será o hidrogênio. O que tiver 2 será sempre o hélio. O que tiver 3 prótons, sempre o lítio, e assim por diante. Da mesma forma que lemos ou escrevemos da esquerda para a direita e de cima para baixo, os átomos também estão dispostos na tabela periódica pelo número atômico da mesma maneira, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Todo elemento químico da tabela periódica contém carga neutra, porque o mesmo número que contém de prótons também terá de elétrons. Exemplo: o lítio é o número 3 da tabela periódica, então tem 3 prótons, e também tem 3 elétrons. Se você tem mais 3 com menos 3, sua carga é 0. Outro exemplo: o sódio é o número 11 da tabela, contém 11 prótons, portanto também tem 11 elétrons. 11 com menos 11 igual a carga 0. Portanto, todos os elementos químicos na tabela periódica têm carga neutra, carga 0. Não são positivos nem negativos. Na tabela periódica, nós temos basicamente 3 grupos: os chamados metais, os não metais e os gases nobres. O hidrogênio não pertence a nenhum desses 3 grupos e obedece regras diferentes. Em uma fórmula química, como por exemplo H2O, o número pequenininho embaixo indica quantas vezes eu tenho do elemento químico que está à sua esquerda. E quando não temos nenhum número embaixo, como aqui por exemplo no oxigênio, indica que temos o número 1 subentendido.
Portanto, na molécula H2O, nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 oxigênio. Já na fórmula 3H2O, indica que nós temos 3 vezes a molécula de H2O, ou seja, H2O mais H2O mais H2O, somando um total de 9 átomos. Como assim? Se cada molécula é formada por 2 hidrogênios mais 1 oxigênio, somando 3 átomos, e eu tenho 3 vezes essa mesma molécula, eu tenho, portanto, 3 átomos vezes 3 moléculas, um total de 9 átomos. Podemos dizer também que nessa fórmula nós temos apenas 2 elementos químicos, ou seja, apenas 2 tipos diferentes de átomos, que no caso seria o elemento químico hidrogênio e o elemento químico oxigênio. Relembrando, o número da frente indica quantas moléculas, quantos grupinhos eu tenho. O número pequeno embaixo indica quantos átomos eu tenho. Para formar as ligações químicas, ou seja, as moléculas, os conjuntos de átomos, os mesmos precisam trabalhar com as suas eletrosferas, ou seja, suas camadas de elétrons. Ou seja, é a eletrosfera, aquela camada onde os elétrons estão, que vão determinar as ligações químicas. Enquanto no núcleo você não mexe, a eletrosfera está sempre buscando, dependendo do elemento químico, um parceiro ali para formar ligações químicas, para formarem moléculas. Os elementos químicos, como é o caso dos metais, têm tendência de, para fazerem essas ligações, darem elétrons. Lembre, metais gostam de doar elétrons. Os não metais têm tendência de receber esse elétron dos metais. Um exemplo: na molécula cloreto de sódio, NaCl, o sódio, que é um metal, estava neutro. Tinha o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então, quando se aproxima do cloro, ele dá um elétron por cloro. Se antes, olhando a tabela periódica, ele tinha 11 prótons e 11 elétrons, e agora ele deu um elétron, ele tem agora carga mais 1. Por que mais 1? Se ele tinha mais 11 e menos 11 e agora tem mais 11 e menos 10, o seu saldo é mais 1. Dando elétrons, ou seja, dando carga negativa, ele torna-se positivo. Já o cloro, que era o número 17 da tabela periódica, tinha, portanto, 17 prótons e 17 elétrons, agora tem 17 prótons e 18 elétrons, carga menos 1. Está com um elétron sobrando, está com menos 1 de carga. A partir deste momento, eu digo que esses átomos se tornaram íons, ou seja, eles têm carga elétrica. Íons são átomos ou moléculas com carga elétrica. Os íons positivos, como é o caso do sódio, são chamados de íons do tipo cátion. Os íons negativos, aqueles que receberam elétrons, como é o caso do cloro, são chamados de íons do tipo ânion. Então, íons do tipo cátion são os positivos, perderam elétrons, perderam carga negativa, e os íons do tipo ânion são aqueles que ganharam carga negativa, ganharam elétrons. Há também as chamadas ligações covalentes ou moleculares. Nesse tipo de ligação, não há metais, ou seja, eu não tenho aquele grupo da tabela periódica que dá elétrons. Portanto, nesse caso de ligação, os átomos vão compartilhar elétrons. Lembrem, covalente, ligação covalente compartilha elétrons. Um usa o elétron do outro e ninguém fica com carga. Ninguém vai perder elétrons nem ganhar elétrons. Eles vão usar os elétrons um do outro ao mesmo tempo.